E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lâmpada e Luz. O meu nome é Vitor e hoje nós vamos falar sobre Corpus Christi, ou o Corpo de Cristo. E se você já gostou, já deixa aqui embaixo seu like, se inscreva no canal, é um botãozinho vermelhinho aqui embaixo. Aperta lá, se inscreva e do lado dele tem um botãozinho também de um sininho. Ative também o sininho para você ser notificado sobre todos os nossos novos vídeos, tá certo? Vai lá, clica lá enquanto toca a introdução e vamos embora para o nosso estudo de hoje. Hoje é dia 31 de maio de 2018 e é feriado de Corpus Christi, ou traduzido para o português, o Corpo de Cristo. Mas o que é o Corpo de Cristo? Eu quero ler com vocês um texto que está lá na primeira carta aos Coríntios, o capítulo de número 11. Nós vamos ler do versículo 23 até o 26. Acompanhe aí comigo na tela. Porque recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu-o e disse: Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O apóstolo Paulo está nos relembrando nesse texto sobre um episódio em que Jesus celebrou a última ceia com seus discípulos. E nesta ceia, Jesus ele tem dois elementos muito importantes dessa ceia, que é o pão e o vinho. E este pão representando o corpo de Jesus e o vinho representando o sangue de Jesus. Só que eu quero frisar aqui uma palavra de Jesus onde ele fala o seguinte: façam isto em memória de mim. Ele fala em memória de mim quando eles comerem do pão e beberem do vinho, beberem do cálice. Agora, por que Jesus fala em memória de mim? O em memória nos remete à lembrança, a se lembrar de Jesus. Então Jesus estava querendo que nós nos lembrássemos dele quando participarmos da ceia dele. Agora, nos lembrarmos de que especificamente? Lá no versículo 26, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte, palavras de Jesus: Porque sempre que beberem deste cálice e comerem deste pão, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então é disso que Jesus está querendo que a gente se lembre, sempre que nós participarmos da ceia dele. Que nós nos lembremos da morte dele e que nós anunciemos a morte dele até que ele venha. Agora, por que nós devemos nos lembrar da morte de Jesus? O que a morte dele traz para nós de importante? Lá no Evangelho de Mateus, o capítulo 26, o versículo 28, vai dizer para a gente o seguinte: Isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão de pecados. Ou seja, Jesus quer que toda vez que nós celebrarmos a ceia dele, nós nos lembremos da sua morte, porque através da sua morte, através do derramar do seu sangue, ele trouxe o perdão de todos os nossos pecados. Porque o seu corpo foi rasgado e o seu sangue foi derramado até a última gota, para que eu e você pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. E através desse perdão de pecados, nós um dia poderemos alcançar a vida eterna, porque nós vamos anunciar a morte de Jesus até que ele venha. E quando ele vier, ele vai nos dar a vida eterna. E para a gente finalizar essa mensagem de hoje, eu quero ler com vocês um texto que está lá no livro do profeta Isaías, o capítulo 53. O profeta Isaías foi um profeta que viveu aproximadamente 700 anos antes da vinda de Jesus. E Deus deu para ele várias visões acerca do seu reino, acerca da vinda de Jesus, do nascimento de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição, e da sua segunda vinda também. Acompanha comigo aí na tela. Isaías 53. Quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos.
foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu sua boca. E como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa das transgressões do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos dos fortes. E ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías tem uma visão do Filho de Deus, o Senhor Jesus, sendo morto e esmagado e tendo até a última gota do seu sangue derramada em favor de nós, para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. E ele vai falar também o seguinte, porque ele levou os pecados de muitos e por muitos intercedeu. E esta é a minha oração de hoje, que você possa ter consciência sobre o corpo de Jesus, que Jesus teve o seu corpo rasgado e derramado até a última gota do seu sangue, para que eu e você pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. Lembre-se dele, ore a ele, porque como o profeta Isaías disse, ele intercede por nós e ele levou os nossos pecados. E este foi o nosso estudo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e tenha sido abençoado. Deixe aqui embaixo o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Deixe também seu comentário para que eu saiba o que vocês estão achando dos nossos estudos, tá certo? Vejo vocês em breve, que o Senhor Jesus te abençoe. Tenha um ótimo dia e um ótimo final de semana. Tchau!